Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Túlio Cardoso Ramos, sou aluno do programa de pós-graduação em Turismo e Patrimônio da Universidade Federal de Ouro Preto. Atuo na linha de pesquisa Turismo, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional, orientado pelo professor Dr. Rodrigo Borkowski e orientado pela professora doutora Marta Bertin. A temática do meu trabalho é a paisagem da cidade de Ouro Preto, da Ponte do Rosário à Ponte do Antônio Dias. Então, de forma introdutória, nossa ideia é trabalhar a paisagem, o seu conceito de forma totalizante, indo além dessa paisagem voltado para a imagem, para um cenário turístico, de um destino turístico, do espetáculo, dos eventos, entre outros. O recorte espacial que a gente vai fazer como parte prática vai ser dos bairros Rosário, Centro e Antônio Dias, no recorte temporal de meados do século XX ao século XXI. É importante também observar que alguns fatos históricos vão fazer parte dessa paisagem. Quando a gente fala da transição de capital de Ouro Preto para Belo Horizonte no final do século XIX, podemos pensar também no processo de patrimonialização da década de 1930, onde Ouro Preto se torna monumento nacional. A gente pode pensar também nos processos econômicos, quando a gente fala da Alcan e do turismo, e mais tarde a primeira cidade se torna patrimônio mundial da Unesco, primeira cidade brasileira, no ano de 1980. Então, o objetivo principal do nosso trabalho é compreender a paisagem de forma totalizante, de meados do século XX ao século XXI, e qual sua relação com o patrimônio e o turismo, na concepção de parque temático turístico e de lazer na cidade de Ouro Preto. Ou seja, a nossa concepção, a nossa hipótese é que a cidade está cada vez mais se tornando um parque temático, voltado para o lazer, voltado para o turismo, e usando essa paisagem, usando essa imagem como expectativa. Os objetivos específicos são voltados para compreender as mudanças da paisagem no espaço e no tempo e suas relações com processos urbanos, perceber a paisagem de forma totalizante, além do que se vê quando a gente fala do ambiente natural, do ambiente cultural. A gente pensar nessas modificações ocorridas na paisagem também, principalmente quando a gente fala dessa paisagem cultural, da memória, da topofilia, voltado também para as pequenas paisagens que muitas vezes não conseguem ser percebidas, à primeira vista. E aí a gente observar também processos urbanos, quando a gente fala de gentrificação, e a nossa hipótese que a cidade, o centro histórico, está se tornando cada vez mais um parque temático. Com relação ao método e metodologia, iremos trabalhar com a geografia cultural, trabalhando com autores como Sauer, onde ele vai trazer o conceito de paisagem natural e cultural, morfologia da paisagem, trabalhar também com Dardel, no seu livro O Homem e a Terra, e também com a geografia humanista, quando a gente fala de Duncan, a gente fala de Berck, fala de Serpa, fala de Roser. Outro conceito de paisagem também que a gente vai observar são as micropaisagens, ou seja, indo além do que se vê, aquelas paisagens pequenas mesmo, que estão numa paisagem mais abrangente. Com relação ao método, a gente vai trabalhar com a fenomenologia, voltada principalmente para a percepção da cultura, da sociedade, ou seja, como que a cultura ali acontece com outros fatores, de forma totalizante, tanto no sentido diacrônico e sincrônico. Outro fator observado também a gente pensar nesse conceito de parque temático, que vem muito nessa concepção de lugares privados, realmente parques voltados para o lazer, principalmente quando a gente fala de Disney, Então trabalhar com autores como Zucchini, Corrêa e outros autores também voltados para o turismo. E para entender a memória social, a memória da cidade, a gente vai trabalhar com Bose 2023, fazendo entrevistas semi-estruturadas, onde ela vai trazer o conceito de memória de velhos, então nossa ideia é entrevistar moradores acima de 60 anos que ainda moram nesse centro histórico da cidade de Ouro Preto. E aí, nesse mesmo sentido, a gente perceber o pertencimento, as sensações que esses moradores têm com relação à cidade por meio da topofilia de Tuan. E, por fim, a gente trabalhar também com a fotoetnografia, ou seja, usar a fotografia como comparação dessa evolução urbana, dessa produção do espaço, dessa modificação da paisagem urbana desse centro histórico ouropretano. Com relação aos resultados da pesquisa, a gente vai colocar aqui como relevância da pesquisa, no sentido aí de que se trata de uma pesquisa ainda está em fase,
em processo aí de aprovação para a produção do campo, né, para a produção dessas entrevistas. E aí a principal, né, uma das relevâncias da pesquisa, a gente pode pensar, né, desses novos processos urbanos que a gente pode perceber na paisagem, né? Será que realmente essa cidade está se tornando um parque temático? E aí a gente discutir esses processos urbanos, como a gentrificação, ou seja, está realmente a cidade já foi gentrificada? Está ocorrendo esse esvaziamento de moradores desse centro histórico? Então, para nortear esse esvaziamento do centro histórico, a gente colocou essa imagem da rua Getúlio Vargas, no qual a gente pode perceber que existem 3 imóveis à venda e, do mesmo modo, esses imóveis não estão sendo ocupados nem mesmo por moradores e nem mesmo pelo comércio, pelo terceiro setor e pelo turismo. Então, o que a gente pode perceber é cada vez mais a cidade se tornando parque temático e como que a paisagem pode nos mostrar isso, no sentido dessa paisagem voltada mais para a imagem, né, do patrimônio, da arquitetura colonial. Ou seja, se existe o esvaziamento desses moradores, possivelmente a memória do lugar ela está sendo modificada, né? E ao mesmo tempo essa paisagem também está sendo modificada e cada vez mais, possivelmente, se tornando um parque temático voltado para um cenário turístico. Por fim, queria fazer os agradecimentos, né, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFOP, à CAPES, por ser bolsista, né, e também o Programa de Pós-Graduação Turismo e Patrimônio, né, pela essa ideia interdisciplinar, logicamente também juntamente com meus orientadores, né, o professor Dr. Rodrigo Burkowski e pela professora doutora Marta Bertin. Agora as referências bibliográficas que foram usadas, então queria agradecer a todos, um grande abraço, obrigado.